Oi, pessoal do primeiro ano, vamos continuar com mais uma aula de redação. Hoje o assunto é texto e textualidade. Vamos começar aí entendendo primeiro o que é texto. Texto é o registro de uma mensagem, ou seja, um dos 6 elementos da comunicação, na forma como ele se apresenta, veicula ideias, conceitos, informações, histórias, é algo bem amplo. Algumas pessoas acham que texto é apenas um conjunto de palavras, mas não. Texto é, na verdade, um registro, uma forma, uma maneira de se apresentar uma ideia. Olha só o que Fiorini, um dos linguistas brasileiros mais renomados que nós temos, diz sobre o texto. Texto não é apenas manifestado verbalmente, isto é, por meio de uma língua natural como o inglês, o francês, o árabe, o português. Na verdade, ele pode manifestar-se visualmente como uma pintura, por meio de uma linguagem verbal, visual e musical, como cinema, por meio da linguagem verbal e visual, como nos quadrinhos. Assim, um romance é um texto, um trecho de um romance é um texto, uma poesia é um texto, uma escultura é um texto, uma ópera é um texto. Tá? Então, eu espero que vocês consigam entender que texto é tudo aquilo que nos transmite uma mensagem. É o registro de como aquela mensagem, de como aquela ideia está sendo transmitida. Não necessariamente vai ser um conjunto de palavras. A partir do momento que nós sabemos o que é um texto, vamos agora entender o que é textualidade. A textualidade é a condição fundamental para que o texto ele tenha sentido. Levando em consideração, pegando como exemplo um texto verbal, para que ele não seja considerado apenas um amontoado de palavras, é preciso que ele tenha textualidade. E para que a textualidade possa existir, existem 7 elementos que a compõem: intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade, intertextualidade, coesão e coerência. A coesão e coerência elas vão ser estudadas mais para frente. Para a nossa videoaula de hoje, nós vamos pegar apenas os 5 primeiros elementos da textualidade. Vamos começar entendendo o que é intencionalidade e aceitabilidade. Intencionalidade, como o próprio nome já diz, tem a ver com intenção, a intenção do emissor ao produzir aquele texto. O que eu quero? Qual é a minha intenção ao produzir determinado texto? E a aceitabilidade, ela tem a ver com a forma como o seu receptor vai receber, aceitar o seu texto. Em outras palavras, quando nós falamos em aceitabilidade, é se o seu receptor ele vai conseguir entender o texto que você escreveu. Se ele vai conseguir entender a sua intenção quando você produziu o texto. Vamos tentar aí, para ficar melhor, clarear melhor as ideias, vamos ver esse exemplo. Esse diálogo ele foi criado por Jô Soares em 92. É um pouco antigo, mas eu acredito que dá para nós entendermos um pouco essa questão da intencionalidade e da aceitabilidade. O primeiro cara diz assim: por favor, me joga uma corda que eu estou me afogando. Aí o segundo vai e responde: e além disso, ainda quer se enforcar? Cara, a gente consegue observar aí que a intenção do primeiro falante foi pedir ajuda. Ele queria uma corda para que, naquela situação, ele estava ali se afogando, com a corda ele pudesse sair dali, ele pudesse se salvar. Mas aí, o receptor, a intenção dele foi essa, né, de pedir ajuda. Mas e aí, o receptor? A aceitabilidade foi essa? Não. Ele imaginou outra coisa, ele entendeu outra coisa. Para ele estava querendo pedir uma corda, além de estar já se afogando, ele queria uma corda para acelerar o processo de partida, para o cara se enforcar. Conseguiram entender aí essa intencionalidade e aceitabilidade? O primeiro falante
ele teve uma intenção de pedir ajuda, mas a aceitabilidade do receptor foi outra. Ele não entendeu esse pedido de ajuda. Ele achou que o cara estava querendo acelerar o processo, a passagem dele. Tá? Conseguiram entender isso? Vamos adiante. Já a situacionalidade, ela tem a ver com a situação, com o contexto em que aquele texto está sendo produzido, está sendo elaborado. Você só consegue compreender se você tiver a par do contexto. Um grande exemplo para a gente conseguir entender a situacionalidade são as charges. Você só consegue compreender as charges se você estiver a par do que está acontecendo na sociedade, o contexto, a situação da sociedade. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. A gente consegue observar, fazendo uma análise da imagem, fazendo a imagem, uma análise dessa charge, a gente observa um desenho de um homem. Esse homem ele está vestido com trajes de trabalhador. A gente observa que na carteira dele, quase caindo, tem uma carteira na carteira dele não, no bolso dele, tem uma carteira de trabalho, não é? O chapéu, o capacete de proteção tem a bandeirinha do Brasil, ou seja, é um trabalhador brasileiro. E ele está carregando aí uma cruz. Ele está carregando a cruz, nessa cruz tem Covid-19, crise econômica, desemprego. E lá em cima tem lá com chicotezinho, a gente sabe que ele está fazendo referência aí ao vírus, fazendo referência ao vírus, coronavírus. Então, para você entender aí, ele está querendo dizer o quê? Que essa pandemia que está tomando conta, não só do Brasil, do mundo, ela está trazendo uma série de consequências, né? Não só na área da saúde, mas também na crise econômica, comércio fechado, escolas fechadas, e vai acabar também gerando desemprego. Para você conseguir compreender isso, você tem que estar inserido, você tem que estar situado no contexto social. Essa charge, daqui a alguns anos, os filhos, os netos de vocês, provavelmente eles não irão entender. Por quê? Porque eles não estão inseridos nesse momento que nós estamos vivendo. Tá? Então, essa charge para eles não vai ter muito sentido. A situacionalidade tem a ver com o contexto, com a situação em que o texto é produzido, para que o seu receptor ele possa entender. Para que o seu receptor possa entender, ele também tem que estar situado, ele também tem que estar contextualizado, tá? Ele tem que estar por dentro do contexto, certo? Vamos aí para o próximo. Temos também a informatividade, né? É um dos elementos da textualidade. A informatividade ela tem a ver com o grau de informação que o seu texto traz. Quanto mais informação o seu texto tem, maior o grau de informatividade. E quanto menos informação o seu texto tem, menor o grau de informatividade. O grau de informatividade ele é dividido em um grau menor, um grau mediano e um grau maior. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês, eu trouxe dois exemplos para a gente trabalhar aqui hoje, o nível de informatividade. O primeiro foi essa charge, que fala sobre o coronavírus. O coronavírus chegando ao Brasil. A gente vê aí a mulher falando, vá de retro, esse meu corpo não te pertence. Usando o álcool em gel, jogando aí em cima do coronavírus. Se vocês observarem, o grau de informatividade, o grau de informação desse texto sobre o coronavírus é mínimo, é pequeno, traz pouquíssimas informações. Então a gente fala que o grau de informatividade desse texto é pequeno, né? Ele está no menor nível, no menor grau de informatividade. Vamos aí ver o próximo exemplo. Aqui neste exemplo, eu retirei esse texto do site da Secretaria de Saúde de São Paulo. Esse texto também fala sobre o coronavírus. Eu não vou ler o texto todo, porque a gente está vendo que ele é um texto um pouco extenso. Vai tomar muito, vai tornar a nossa aula muito cansativa. Mas a gente consegue observar que esse texto ele traz algumas informações bem relevantes, bem importantes. Ele fala aí, ele traz
o nome do vírus. Ele traz aí, ó, ele diz que alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias graves, como síndrome respiratória aguda grave, que também ficou conhecida pela sigla SARS. Aí diz o nome da sigla em inglês. Traz algumas informações que em 2012 foi isolado outro novo coronavírus, distinto daquele que causou. Ele começa dizendo que os coronavírus, aí tem aí ó, a siglazinha, são a grande família viral, conhecidos desde meados dos anos de 1960, que causam infecções respiratórias. No final, ele fala do período de incubação do vírus, fala do período de transmissibilidade, fala da transmissão interhumana, fala do modo de transmissão, fontes de infecção. Então, esse é um texto que ele traz bastante informação. Ao contrário do primeiro, ambos falam sobre o coronavírus, mas o grau de informação do primeiro é bem menor. O grau de informação deste aqui, comparado ao outro, é bem maior. Mas nós temos aqui um exemplo de grau de informação mediano. Alguém deve estar pensando assim, vixe, um texto desse tamanho falando sobre tudo isso é um grau mediano, que seria um grau de informação alto. São aqueles textos, artigos científicos, não é? Em que as pessoas fazem grandes pesquisas, grandes textos, trazendo muita informação. Então, aí são exemplos, artigos de divulgação científica, por exemplo, são exemplos que nós temos de uma informatividade bem mais elevada, bem mais alta. Aqui é um texto que traz uma informação considerável, por isso é um grau de informatividade mediano, que foi publicado no site da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Então, para que todas as pessoas tenham acesso, se vocês observarem, é uma linguagem fácil, todo mundo consegue compreender, mas tem um nível de informação bem maior do que o primeiro, tá? Vocês conseguiram entender aí o que é informatividade? A informatividade tem a ver com o grau de informação presente no texto. Quanto menos informação, menor é o grau de informatividade. O grau de informatividade ele pode ser dividido em 3 níveis, de menor grau, grau mediano e de maior grau, tá? Vamos aí continuar, vamos para a próxima. A intertextualidade também é um elemento da textualidade. Nós já estudamos esse assunto, a intertextualidade, separadamente em outros momentos, e é um assunto bem fácil. A intertextualidade nada mais é quando você produz um texto fazendo referência a outro. Um grande exemplo de intertextualidade são as paródias, né? Olha aqui os exemplos que eu coloquei para vocês. Aí nós temos a imagem de Mona Lisa de Leonardo da Vinci, e temos a Mônica Lisa de Maurício de Souza. Claramente, quando a gente olha para a Mônica Lisa, a gente lembra de quem? Da Mona Lisa. A gente percebe, está bem evidente, que nesse texto, Mônica Lisa de Maurício de Souza, há uma referência à Mona Lisa de Leonardo da Vinci. No segundo exemplo, nós temos aí um anúncio, um texto publicitário da Hortifruti, em que ela coloca assim, ó, batatas do Caribe. Olha a imagem e olha aí, ó, batatas do Caribe. Uma batalha pelos tesouros da Hortifruti. Também está bem evidente aí que esse texto publicitário ele está fazendo referência a qual texto? Ao filme. Aquele filme, Piratas do Caribe. É ou não é? Então, esse é um exemplo de intertextualidade. Repetindo, intertextualidade é quando você produz um texto que faz referência clara a outro texto que já existe. Ok? Bom, turminha, por hoje é só. A nossa videoaula vai encerrando por aqui. Espero que todos tenham entendido. É um assunto bem fácil, né? Texto e textualidade. Deixo aí a atividade no livro da página 110 a 114. E no final do vídeo também tem uma atividade extra, tá bom? Beijos, bons estudos e até a próxima videoaula.